Boa noite, pessoal. Dando sequência às nossas gravações. Hoje vou estar falando do tópico 2.2, comportamento interpessoal. Então, vamos lá compartilhar a tela. Deixa eu já compartilhar minha tela. Deixei separadinho aqui. Pronto, está aqui. Tópico 2.2, comportamento interpessoal. Por que formamos relacionamentos? Deixa eu pegar aqui um minutinho. Marcar aqui. Então, vamos lá. Muitos estudiosos sociais têm tentado responder essa pergunta, e algumas hipóteses foram levantadas. Vamos conhecê-las. Essas hipóteses estão descritas a seguir, de acordo com Rocha e Duran, de 2009. Aí vem esse breve apontamento aqui sobre Kurt Lewin e William Schutz. Especificamente, isso aqui nunca vi cair em nenhuma prova, tá? Mas isso não impede de você dar uma lida aqui para não ficar perdido. Então, Kurt Lewin era um psicólogo alemão-americano conhecido como um dos pioneiros modernos da psicologia social, organizacional e aplicada nos Estados Unidos. William Schutz, psicólogo americano, em 1958 apresentou uma teoria das relações interpessoais que chamou Fundamental Orientação Relações Interpessoais, FIRE. Então, as hipóteses que ele fala aqui estão descritas abaixo. Eu vou ler uma de cada vez, tá? Começando pela atração. Sobre a atração, já caíram algumas questões sobre a atração. Então, vamos ficar atentos aqui a essa definição de atração. Alguns relacionamentos iniciam por meio da atração. Isso não significa que seja apenas fisicamente. Então, a gente já sabe que já tem a atração física. Então, isso não significa que seja apenas fisicamente. Então, fisicamente já é um meio de atração. A atração também ocorre em razão de outras características. Então, existem outras características além da física. Aí, aqui na sequência diz, tais como semelhança e complementação. Então, já vimos que são três características. Característica física, semelhança e complementação. Já caíram questões sobre essas características, então é importante você marcar aí na tua apostila que essas são as três características que fala aqui no texto. Característica física, semelhança e complementação. Aí vem as definições. A semelhança diz respeito aos aspectos em que parecemos comportamentalmente com alguém com quem nos relacionamos. Então, vamos lá sublinhar isso aqui. A semelhança diz respeito aos aspectos em que parecemos comportamentalmente com alguém com quem nos relacionamos. Nossa, que é importante. Já te repito que é importante essa definição aqui, tá? Então, vou deixar bem no parênteses. Então, você vê que é importante isso aqui. Já caiu em prova, pode cair novamente. Então, ele fala aqui da semelhança, tá? Da semelhança. Diz respeito aos aspectos em que parecemos comportamentalmente com alguém com quem nos relacionamos. Aí vem agora a complementação, são os aspectos
também comportamentais que nos diferem, nos diferenciam. Então, complementação são os aspectos também comportamentais que nos diferem. Vou passar, que é importante. Ficar atento para essas definições aqui na característica de atração, tá, pessoal? Algumas vezes nos relacionamos com pessoas parecidas, porque isso nos traz conforto e libera um sentimento agradável, como se estivéssemos em casa. Então, algumas vezes nos relacionamos com pessoas parecidas, porque nos traz conforto e libera um sentimento agradável, como se estivéssemos em casa. Então, vamos atentar para esse termo aqui. Nos relacionamos com pessoas parecidas, porque nos traz conforto e libera um sentimento agradável. No entanto, a semelhança também pode ser causador de divergências. A semelhança também pode causar divergências, proporcionando repulsa se a semelhança for muito grande. Pois o que parece ser negativo na personalidade de um será também na personalidade de outro. Semelhança também pode ser causador de divergências, proporcionando repulsa se a semelhança for muito grande. Pois o que parece ser negativo para um na personalidade de um será também na personalidade do outro. Assim, dependendo do número de divergências, o relacionamento pode ficar ameaçado. Dependendo do número de divergências, o relacionamento pode ficar ameaçado. Então, seguindo, os especialistas relatam que há sentimentos de aversão mais fortes por pessoas parecidas. Então, isso aqui também já caiu no prova de trás, pode cair de novo. Os especialistas relatam que há sentimentos de aversão, nos atentar, mais fortes por pessoas parecidas. Mais ofensivas do que pessoas ofensivas. Especialistas relatam que há sentimentos de aversão mais fortes por pessoas parecidas. Mais ofensivas do que por pessoas ofensivas mais diferentes. Então, vocês são parecidas e ofensivas. Ver pessoas, sentimento de aversão, do que por pessoas ofensivas mais diferentes. Então, as pessoas parecidas, o sentimento de aversão é maior, segundo alguns especialistas. Isso porque provavelmente as pessoas ameaçam nossa autoestima, levando-nos a recear que possamos ser tão desagradáveis quanto elas. A frase "os opostos se atraem" parece ir ao encontro desse comportamento descrito, pois as diferenças tendem a fortalecer os relacionamentos quando são complementares. As pessoas ameaçam nossa autoestima,
levando-nos a recear que possamos ser tão desagradáveis quanto antes. A frase "os opostos se atraem" parece ir de encontro desse comportamento descrito, pois as diferenças tendem a fortalecer relacionamentos quando são complementares. Vamos atentar. Diferenças tendem a fortalecer os relacionamentos quando são complementares. Tento para isso aqui. São complementares. Então, há sentimento de aversão em pessoas parecidas. Então, essa foi a primeira característica que os estudiosos sociais tentam responder à atração. Reciprocidade. A partir de agora é só a definição. A reciprocidade. A reciprocidade fortalece os vínculos no começo de qualquer relacionamento. Então, a reciprocidade fortalece os vínculos no começo de qualquer relacionamento. Então, isso aqui é importante ser avançado aqui. Reciprocidade fortalece os vínculos no começo de qualquer relacionamento. Afinal, somos atraídos por pessoas que gostam de nós, que nos estimulam, fatos positivos para a autoestima. Essa aproximação pode confirmar um autoconceito, por exemplo, de que somos agradáveis. Essa aproximação pode confirmar um autoconceito, por exemplo, de que somos agradáveis. Então, aqui, o mais importante é essa definição aqui, ó. A reciprocidade, ela fortalece os vínculos no começo de qualquer relacionamento. Então, se referiu a reciprocidade, fortalece. Beleza? Isso aqui também. Seguindo, competência. Vamos lá. As pessoas talentosas tendem a ser bastante atraentes. Pessoas talentosas tendem a ser bastante atraentes. Talvez porque esperamos que elas nos contagiem com seus dons e habilidades. Talvez porque esperamos que elas nos contagiem com seus dons e habilidades. Porém, essa atração ocorre quando seus defeitos também são aparentes, mostrando que são seres humanos e falhos como qualquer pessoa. Por outro lado, essas pessoas talentosas podem também nos constranger se suas habilidades forem muito além do esperado, tornando as comparações evidentes demais, deixando-nos com uma baixa autoestima. Quando as pessoas talentosas têm aquele talento que se sobressai demais, então nos constrange, porque nos deixa com a alta e baixa estima. Essas pessoas talentosas podem também nos constranger se suas habilidades forem muito além do esperado, tornando as comparações evidentes, deixando-nos com uma alta e baixa estima. As pessoas talentosas, essas pessoas, então, é importante marcar, é importante você ficar atento com essas marcações. Revelação. Pessoas que compartilham informações sobre sua história de vida podem atrair pessoas para si. Essa atitude indica para algumas pessoas que somos parecidos em experiências ou em atitudes. Então, as pessoas que compartilham informações sobre sua história de vida podem atrair pessoas para si. Essa atitude indica que, para algumas pessoas que somos parecidos em essa atitude de compartilhar informações, indica para algumas pessoas que somos parecidos em experiências e atitudes. Então, isso aqui é importante. O ato de compartilhar informações cria a sensação de confiança e respeito, aumentando a atração e o comprometimento do outro com relação a nós.
o ato de compartilhar informações de sensação de confiança e respeito aumentando a atração de conhecimento no, com relação a nós. Então, essa é a revelação. A revelação nos diz mais ao fato de compartilhar as informações. Tá? Já caiu em prova. Então, pode cair de novo, pessoal. Vamos ficar atentos. Tá? Proximidade. A proximidade ocorre com aquelas pessoas com as quais interagimos mais frequentemente, pois passamos a conhecer suas atitudes, suas habilidades e seus defeitos por meio da convivência. Isso nos faz desenvolver sentimentos profundos, positivos ou negativos, com essas pessoas, como, por exemplo, simpatia ou rejeição. Então, a proximidade ocorre com aquelas pessoas com as quais interagimos mais frequentemente, pois passamos a conhecer suas atitudes, suas habilidades e seus defeitos, por meio da convivência. Por meio da convivência, a gente conhece as atitudes, as habilidades e seus defeitos. Isso nos faz desenvolver sentimentos profundos. Que sentimentos são esses? Sentimentos profundos, positivos ou negativos. Com essas pessoas. Por exemplo, a simpatia e a rejeição. Então, tudo. Proximidade para as pessoas com quem mais interagimos. Tá? Então, vamos lá. Falta pouco. Então, intimidade agora. Intimidade, ela é um pouco mais extensa. Tá? Então, vamos lá. Intimidade. Buscamos intimidade o tempo todo. Por isso, os relacionamentos afetivos são essenciais para o nosso crescimento emocional. Então, buscamos intimidade o tempo todo. Os relacionamentos afetivos são essenciais para o nosso crescimento emocional. Então, o que é importante saber? Que os relacionamentos afetivos essenciais para o nosso crescimento emocional. Os relacionamentos afetivos são essenciais para quê? Crescimento emocional. Porém, a intimidade não ocorre sempre da mesma forma. A intimidade não ocorre sempre da mesma forma. Ela apresenta algumas dimensões que veremos adiante. Então, eu vou tentar aqui para essa afirmação aqui. A intimidade não ocorre da mesma forma. A intimidade tem origem no contato. Então, a intimidade tem origem no contato, na união, na associação e no conhecimento que temos do outro. E para isso é essencial que se tenha, vamos lá, de novo, a intimidade tem origem no contato, na união, na associação e no conhecimento que temos do outro. E para isso é essencial que se tenha proximidade. Rocha e Rocha Durão, 2009, descreveram 4 dimensões da intimidade. Então, quantas dimensões tem a intimidade, pessoal? 3? Não, 4. Então, 4 dimensões da intimidade. Então, a primeira dimensão é a física, a intimidade física. O contato físico traz intimidade. Ações como abraços afetuosos, beijos e até brigas são exemplos desse tipo de proximidade. Todos esses contatos físicos estimulam a intimidade entre as pessoas. Então, nós temos a intimidade física, contato físico. Depois vem a segunda dimensão, que é a comunhão intelectual. Obviamente, nem toda troca de ideias pode ser considerada intimidade, mas quando dialogamos com outra pessoa e trocamos importantes ideias, surge uma espécie de intimidade a ser considerada numa relação interpessoal. Então,
A comunhão intelectual acontece quando? Quando dialogamos com outra pessoa e trocamos importantes ideias. Beleza? Então, quando isso acontece, que surge uma espécie de intimidade a ser considerada numa relação pessoal. Então, essa é a segunda dimensão. A terceira dimensão é a emocional. Tá? Emocional. Um envolvimento de sentimentos importantes. Um envolvimento de sentimentos importantes. Interdependência, amplitude, profundidade e compromisso. Então, a terceira dimensão da intimidade é a emocional e envolve, essa dimensão envolve o quê? A interdependência, a amplitude, a profundidade e compromisso. Então, é importante, tá? É importante isso aqui. A terceira é emocional, envolve interdependência, amplitude, profundidade e compromisso. É a intimidade que nos valida. Então, quem nos valida é quem? É a intimidade que nos valida, que nos sustenta. A intimidade emocional pode trazer validações positivas. A intimidade emocional pode trazer validações positivas. Como criar sentimentos de você é importante, é competente. Mas também pode causar sentimentos de... Mas também pode causar sentimentos de rejeição ou inferioridade. Inferioridade. Como você é incompetente, faz tudo errado. Então, isso aqui que eu li, importante, marca aí, marca para você lembrar na hora que estiver fazendo a prova. Essa, então, é a terceira dimensão, que é emocional. Então, deixa eu marcar aqui a segunda, que eu chamo aqui. A quarta dimensão envolve o quê? As atividades partilhadas. Então, a quarta dimensão envolve as atividades partilhadas. Realizar atividades em grupo em prol de um objetivo são trocas que tendem a ser bastante significativas. Como, por exemplo, fazer parte de um time de futebol profissional. Importante ressaltar que algumas pessoas possuem os 4 níveis de intimidade: física, intelectual, emocional e as atividades partilhadas. Porém, a maioria possui apenas um. Então, isso aqui, esse trechozinho aqui, já caiu em prova. Tá? A maioria das pessoas possui apenas um quê? Um nível de intimidade. Tá? Porém, algumas pessoas podem possuir os 4 níveis: física, intelectual, emocional e as atividades partilhadas. Beleza? Então, atividade partilhada é aquela que você faz em grupo, né? Praticamente, aquilo que você faz em grupo. As pessoas apenas... Tranquilo. Seguindo, recompensas. Cientistas, ó, pessoal, isso aqui é recompensa, antes de ler, já vou falar, já caiu em provas, tá? Também. Então, você vê que alguns assuntos, eles são certos de cair em uma ou duas questões. Cientistas sociais relatam que os relacionamentos pessoais e impessoais constituem-se da teoria do intercâmbio ou da troca. Então, marca isso aqui, essa definição aqui. Não tortamente, não aqui, sim, mas cientistas sociais relatam que os relacionamentos constituem-se da teoria do intercâmbio social ou da troca. Isso que é importante. Já caiu, e se cair de novo, pinga.
você vai acertar. Beleza? Esse modelo sugere que muitas vezes procuramos pessoas que podem nos proporcionar recompensas. Esse modelo, ele está querendo descarregar aqui. Vai. Deixa eu ver. Então, esse modelo sugere que muitas vezes procuramos pessoas que podem nos proporcionar recompensas. Que modelo? O modelo dessa teoria aí, é intercâmbio social ou da troca. Certo? Então, vamos marcar isso aí. Deixa eu só botar o navegador aqui no notebook. Senão o nosso vídeo vai por água abaixo. Rapidinho, já coloquei. Pronto. Então, vamos marcar aqui. Esse modelo, que se refere aqui ao intercâmbio social da troca, sugere que muitas vezes procuramos pessoas que podem nos proporcionar recompensas. Recompensas o quê? Concretas ou emocionais. Tá? Então, vamos focar aqui. Ó. Esse modelo sugere que muitas vezes procuramos pessoas que podem nos proporcionar recompensa. Aí, essas recompensas são o quê? Vou botar até outra cor. Concretas ou emocionais. Tá? Isso aqui pode cair, tá? Eu não lembro se já tinha caído sobre essas, sobre concretas ou emocionais, mas se cair, depois que você assistir esse vídeo, você não vai errar essa questão. Esse modelo do intercâmbio social e da troca, muitas vezes procurando pessoas que podem nos proporcionar recompensas concretas ou emocionais, que são maiores ou iguais ao nosso custo para lidar com elas. Recompensas aqui são entendidas como quaisquer resultados que desejamos. O objetivo nosso aí que a gente deseja pode ser recompensas para nós, porque é aquilo que a gente almeja. Isso aqui que ele diz. Recompensas aqui são entendidas como quaisquer resultados que desejamos. Isso aqui pode ser uma questão. Os custos são os resultados indesejáveis. Os custos são os resultados indesejáveis. E disso tudo deriva uma fórmula simples que explicaria o intercâmbio social e o motivo pelo qual formamos e mantemos relacionamentos. Então, isso aqui, ó, essas palavras podem cair numa questão. E disso tudo deriva uma fórmula simples, pode ter sentido, uma fórmula simples que explicaria o intercâmbio social e o motivo pelo qual formamos relacionamento. Formamos e mantemos relacionamento. Que fórmula é essa, pessoal? É essa daqui. Recompensas menos custos, que é igual aos resultados. Já caiu bonito já sobre esse assunto aqui, mas da 2019 para cá, algumas duas questões relacionadas a esse tema aqui sobre recompensas. Tá? Então, vamos ficar atentos. Segundo essa teoria, rotineiramente utilizamos essa fórmula para refletirmos se vale ou não a pena nos relacionarmos com determinada pessoa. Então, se cair uma questão perguntando o porquê, para que serve essa fórmula. Então, segundo essa teoria,
rotineiramente usando dessa forma para refletirmos. Essa forma é usada para quê? Refletirmos se vale ou não a pena nos relacionarmos com determinada pessoa. Então, isso aqui caiu exatamente, pessoal, como está aqui. Então, como o conteúdo das apostilas é extenso e tira 8 questões apenas, isso aqui que a gente faz, essas orientações desses vídeos são importantes porque a gente vai esmiuçando, né? Tomando conhecimento do que já caiu, e assim a gente conhece, ou fica mais próximo aí de conhecer como vai vir a prova. Então, isso aqui caiu, tá? Para que essa forma, o que serve, para que serve, quando que é utilizado? Para a gente refletir se vale ou não a pena nos relacionarmos com determinada pessoa. Em algum momento você já se deparou pensando se valeria a pena manter ou não a amizade com uma certa pessoa, mesmo parecendo algo desprezível? Dá-nos a impressão de ser um raciocínio bastante adequado. Importante ressaltar que custos e recompensas não existem isoladamente. Então, se vale ressaltar, então, que é importante ressaltar que custos e recompensas não existem isoladamente. Isso aqui pode cair no verdadeiro ou falso. Né? Se cair, tu mata. Custos e recompensas existem, podem existir isoladamente. Então, você vai lá e marca como verdadeiro. Se estrepou. Porque custos e recompensas não existem isoladamente. Então, aqui a gente finalizou esse tópico 2.2. Tá, pessoal? A gente vai dando sequência aí às atividades nos vídeos. Te deu uma parada porque o notebook abençoado deu uma pane. Graças a Deus está tudo certinho. A gente está voltando aí a gravar os vídeos. Tranquilo? Então é isso aí. Aqui a gente finaliza. Encerra o compartilhamento aqui. E vamos se ver no próximo vídeo, tá, pessoal? Então, é só vocês acompanharem quando forem estudar. Pega ali o cronograma, vê os tópicos que você precisa estudar para fazer a bateria especificada lá do exercício, junto com esse visual e o cronograma, mais a apostila lá. E aí, a gente vai chegar ao nosso 10 lá na prova final do 10. Tranquilo? Então, até o próximo vídeo. A gente se vê lá. Boa noite para vocês.